Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre nós, não somente nessa noite, mas hoje e sempre. E quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, mesmo que de forma remota, nesta noite, podendo compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Mais uma vez, queremos reforçar a nossa alegria de poder estar aqui falando acerca da gloriosa palavra do Senhor. Peço que você, no seu lar, possa abrir a palavra de Deus no Salmo 4. Salmo 4, que tem por título Confiança em Deus na Angústia. Salmo de Davi, um cântico que traz para a gente um pouco acerca da confiança que devemos ter no Senhor. Diz o Salmo 4: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que essa palavra hoje possa falar profundamente ao nosso coração e que possamos, ao final dela, ter ainda mais confiança no nosso Deus. Essa oração que faço nessa noite, com relação a essa exposição que ora iremos ter. Meus irmãos, o Salmo 4 tem algumas características bem parecidas com o Salmo 3, que vem logo anteriormente, que também tem como título Confiança em Deus, mas não na angústia, mas na adversidade, uma questão mais abrangente. Ambos vão descrever situações de perigo, situações em que você se vê muito apertado pelas adversidades, confrontado pelas dificuldades. E Davi vai demonstrar uma profunda confiança em Deus em cada um deles. Assim como o Salmo 3, esse salmo vai meditar sobre a fé durante a noite. Por causa do seu relacionamento de aliança com Deus, Davi tinha confiança de que as suas orações seriam respondidas. Deus as ouviria e responderia a cada uma delas. E o versículo número 1 nos traz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Primeira frase: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ela mostra que os crentes, de fato, desejam, esperam e creem num Deus que ouve a oração. Quando Davi diz: responde-me quando clamo, ele sabe que quando está em situações de aflição, quando está em situações de angústia, como diz o título do salmo, ele pode orar ao Senhor, ele pode clamar ao Senhor, porque o Deus a quem ele serve responde a ele quando ele clama. Não somente ele responde quando clama, mas nós sabemos que Deus está a todo momento conosco, a nos guardar, a velar o nosso sono. É por isso que essa oração da noite é uma oração confiante. Sabemos que o nosso Deus trabalha pelos seus enquanto dormimos. Então, nós desejamos o Senhor, nós esperamos no Senhor e cremos
num Deus que ouve a nossa oração. E esse Deus que ouve a nossa oração é o Deus da nossa justiça. Ele diz: ó Deus da minha justiça. Muitas vezes a justiça de Deus nos Salmos vai se referir à fidelidade com que ele age. Então, ele diz: ó Deus da minha justiça. O Senhor responde quando eu clamo, e eu sei que o Senhor responderá de acordo com a tua fidelidade. Essa fidelidade está de pleno acordo com os seus compromissos, tanto aqueles expressos quanto os subentendidos para com o seu povo. Ou seja, tudo aquilo que Deus promete em sua palavra, ele de fato cumprirá. Ele é fiel em todos os momentos e com tudo aquilo que ele falou. Se de fato ele falou, ele fará. Se de fato ele prometeu, ele cumprirá. Não há sombra de variação no nosso Deus. Por isso, seja pela manhã, ao levantar-se e preparar para os desafios de um dia, seja ao anoitecer, ao findar de toda a jornada de trabalho, você pode orar ao Deus da sua justiça, ao Deus que age com fidelidade. A última frase diz: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Nós conhecemos a história de Davi e sabemos que ele foi um dos bravos homens de Deus, que apesar das suas falhas, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E nós poderíamos sugerir uma frase a respeito dessa última sentença do versículo: até o melhor dos santos ainda precisa apelar à misericórdia e graça soberana de Deus. Ou seja, meu irmão, não há ninguém na face da terra, por mais santo que seja, por mais consagrado que seja, que não necessite da misericórdia de Deus, que não necessite da graça soberana de Deus para sobreviver a todas as questões que ele passa na vida. Por mais santos, por mais devotados ao Senhor que sejamos, ainda somos pó e cinza. Somos humanos, a carne dói. E nós temos sim momentos em que a angústia parece apenas ser maior que a nossa fé. Nesses momentos, até o melhor dos santos precisa apelar à misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia para que as angústias da minha vida, para que as agruras dessa vida não sejam maiores do que a minha fé em Ti, porque eu sei que quando eu clamo, o Senhor me responde. Porque eu sei que quando clamo, estou clamando ao Deus da minha justiça. Eu sei que quando estou clamando, é aquele que tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, a quem eu dirijo as minhas palavras. O melhor dos santos precisa da graça de Deus para viver. Nós precisamos da graça soberana de Deus para viver. E no meio das angústias, muito mais. E o versículo número 2 nos traz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Davi está repreendendo aqui os que se desviam do seu Deus, para buscar alívio da parte de falsos deuses. Existem hoje, meus irmãos, muitas pessoas que não estão escutando as transmissões online das suas igrejas, mas estão buscando em palavras de gurus, de coaches, de pessoas que trazem talvez a fórmula mágica da felicidade em meio à pandemia, a resposta para os seus dilemas. Nós sabemos que onde temos a resposta dos nossos dilemas? Na palavra de Deus. Onde, em quem reside a nossa confiança? Na pessoa de Jesus Cristo. Não podemos procurar em outra pessoa ou em outros lugares a resposta para as nossas angústias, o alívio para os nossos problemas. Então Davi repreende esses que tornam a glória de Deus em vexame, amam a vaidade e buscam a mentira. Buscam alívio para as suas dores em falsos deuses que prometem mundos e fundos, mas não têm absolutamente nada para dar a eles. Eles buscam na vaidade completar aquilo que falta em seu coração, quando nós sabemos que o nosso coração tem um vazio que só quem preenche é Deus e a sua palavra. Ele garante que o Senhor atenderá a ele, porque ele não busca a mentira, ele não ama a vaidade, ele apenas está confiando
no Deus da sua justiça. A depravação do homem é demonstrada quando nós observamos que continuamente ele despreza Cristo. Continuamente, meus irmãos, num momento como esse, era para que a maior parte dessa massa populacional do Brasil, pelo menos falando na nossa realidade, estivesse se lançando aos pés do Senhor e pedindo por misericórdia. E nós não vemos isso. Nós temos visto dia após dia, quanto mais esse isolamento social cresce, mais o isolamento de Deus também cresce. Parece que as pessoas se acostumaram com isso e não estão ainda ávidas por voltarem à sua vida normal. E parece que, para alguns, a vida normal é uma vida à parte de Deus. Isso não pode ser costume nas nossas vidas. O nosso costume, aquilo que deve ser constante nas nossas vidas, é a busca incessante por Deus e pelas respostas que Ele traz para as questões da nossa vida. A depravação do homem também é demonstrada quando ele ama a vaidade no seu coração. A gente, há alguns anos atrás, há quase 20 anos, pensava no poderio de alguma nação e alguns símbolos mostravam esse poderio. Quando você pensava, por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha a figura das Torres Gêmeas, o World Trade Center. Mas as Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, caíram, ruíram ao colidir de aeronaves. E tudo aquilo que era o símbolo do poderio daquela nação foi por terra. Assim também é com muitas pessoas que se julgam autossuficientes e talvez pensem que o seu poderio financeiro, o seu poder aquisitivo, a sua influência numa sociedade, a forma como ele se relaciona com seus amigos é suficiente para todas as questões, e não é. Assim como as Torres Gêmeas caíram, você pode cair em 2 tempos. Você pode cair pela tristeza do seu coração, você pode cair pela realidade saltando aos seus olhos de que você não é absolutamente nada, porque uma doença te consome de alto a baixo em poucos momentos. Você pode pensar também que é muita coisa, mas um acidente automobilístico pode levar a sua vida em segundos. E ainda assim existem pessoas que amam a vaidade no seu coração. Pessoas que não prestaram atenção que nós continuamos sendo apenas pequenas partículas nesse universo inteiro, cujo dono é Deus. Que esse universo todo deve se render diante de Deus, quanto mais nós, que somos pequenas partículas dentro desse universo. Eles buscam mentiras, a depravação do homem é tão grande que ele busca mentiras na sua vida cotidiana. Parece que isso vai suprir as necessidades do seu coração. Mentiras que vão aliviando determinadas dores, mas que depois, quando descobertas, aprofundam muito mais. Os ídolos são equiparados a mentiras porque eles não são verdadeiros deuses. Você sabe quem é o verdadeiro Deus. Graças a Ele por isso. Ele colocou no nosso coração fé por Ele, que é verdadeiro, que é suficiente. Não temos a necessidade de buscar falsos deuses. As pessoas que se deparam com a palavra de Deus, que são atraídas pela pregação do Evangelho, não precisam procurar falsos deuses. Eles têm a verdade nas suas mãos. Eles têm a verdade implantada nos seus corações. Eles não precisam de outra coisa. E o versículo 3 nos traz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Enquanto o ímpio está buscando mentiras, enquanto o ímpio ainda está se alimentando da vaidade do coração, enquanto o ímpio continua desprezando a Cristo, o Senhor sabe quem é piedoso e quem não é. O Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi sabia, o Senhor me ouve não pelos meus méritos, não porque eu sou isso ou aquilo, mas o Senhor me ouve primeiramente pela sua fidelidade. Ele já falou sobre isso. Mas em segundo lugar, também porque Ele me fez ser piedoso. Ninguém é piedoso por vontade própria. Nós somos porque assim o Senhor nos faz,
por graça e misericórdia. Assim o Senhor nos transforma dia após dia. A palavra aqui que foi utilizada no hebraico Hassid é uma das palavras hebraicas em referência ao povo de Deus. Então, o Senhor sabe quem é parte do seu povo e quem não é. O Senhor sabe quem realmente devota a sua vida inteiramente a Ele e quem o faz temporariamente. O povo de Deus é o povo que se dedica a Ele, que é fiel a Ele, ou pelo menos que deveria ser assim. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando eu clamo por Ele, o Senhor me ouve. As respostas às orações são certas para as pessoas que são piedosas. Ou seja, aquelas pessoas que são fiéis a Deus, que se dedicam a Deus, têm suas orações respondidas, porque o Senhor é fiel. E lembre-se, o Senhor honra a sua fidelidade e responde a sua oração agindo com fidelidade. Mas mesmo que você não seja fiel, mesmo que eu não seja fiel, o Senhor continuará agindo com fidelidade, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas é bom, é justo que sejamos e que procuremos ser piedosos, para a glória de Deus, não para nós. Nos versículos 4 e 5, Davi vai trazer uma exortação. Ele diz: irai-vos e não pequeis. E depois ele fala: consultai no travesseiro o coração e sossegai. No versículo 5 ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A exortação é para que a gente não dê lugar ao exaspero ou à ansiedade, mas sim confiemos no Senhor. Irai-vos, mas não pequeis. Existem muitas situações na nossa vida que nos causam ira, indignação, nos causam revolta. Mas isso não quer dizer que agiremos com as nossas próprias mãos, faremos justiça com as próprias mãos. Porque o Deus da nossa justiça, a quem clamamos, continuará respondendo por nós. É por isso que no versículo ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. A minha justiça não é minha própria, é a justiça de Deus. E Deus age com fidelidade para com os seus. Ele os livra. E Ele espera de mim e de você que nós tenhamos sim indignação com aquilo que é injusto, com aquilo que faz parte da depravação humana, mas que nós não pequemos. Que não deixemos que esse sentimento corroa o nosso coração e se torne a nossa marca muito mais do que aquilo que Ele requer de nós. Santidade, amor, e amor pela sua palavra e pela sua justiça. E ele diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai, aquiete-se. Um conselho que mostra que aquietar-se é oportuno em vários momentos. Quando nós lemos em outro salmo: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Que o Senhor é bom. É um conselho muito necessário, nós precisamos aquietar o nosso coração, aquietar, acalmar os nossos passos. E graça é o que é necessário para que a pessoa consiga se aquietar. Nós precisamos da graça do Senhor. No primeiro versículo ele diz: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ou seja, me dá graça. Me dá condições de suportar as angústias que eu estou vivendo, para que eu possa irar, mas não pecar. E principalmente, consultar no travesseiro o meu coração e sossegar, porque o meu coração continua confiando no Senhor. Então, aquietem-se. Você tem aqui o resultado da tranquilidade. Os irados precisam desse conselho para que eles não pequem. Nós precisamos nos manter tranquilos, sem ansiedade, sem ira, para que a gente não peque contra o Senhor. Às vezes parece que a gente quer dar uma ajudinha a Deus, porque pensa que Ele não vai chegar no momento certo. Ele não precisa disso. Descanse, aquiete-se. O Deus da sua justiça
continua trabalhando de forma correta e continua chegando no tempo certo. As pessoas falam que Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Ele chega sempre quando o momento é exato, quando o momento é necessário. E ele nunca falha e nunca falhará, porque ele é perfeito em todos os seus desígnios. É por isso que nós devemos nos aquietar, deixar tudo nas mãos de Deus. Mas, ele diz no versículo 5, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Que é isso? Com relação a esses sacrifícios, o que Deus deseja de nós é uma atitude apropriada do coração. Ou seja, que nós confiemos nele. Não é pedindo que você faça sacrifícios como se faziam antigamente, mas é pedindo que você, por mais sacrificante que seja, confiar nele. Por mais que para você seja muito difícil deixar tudo nas mãos dele e não ficar ansioso, por mais difícil, por mais conflitante que isso seja no seu coração, é essa atitude que você deve ter. Ou seja, ofereça sacrifícios de justiça e confie no Senhor. Espere na justiça do Senhor e aquiete o seu coração. É isso que ele deseja de nós. E no versículo número 6, ele diz, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Esse não é o grito do santo, esse é o grito do ímpio. Mas aí vem a segunda parte. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esse é o grito do salvo, do santo. O grito do mundo e da igreja são contrastados. Enquanto o povo está gritando, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? De onde o bem vem? O povo de Deus, a sua igreja se levanta e diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Tem outro ditado, já citei um, agora vou citar outro, que as pessoas falam, e até de uma forma muito sofisticada, em latim, vox populi, vox dei. Só que aqui a gente vê que vox populi nem sempre é vox dei. A voz do povo, meus irmãos, não pode ser a mesma voz de Deus quando o povo clama dizendo, quem nos dará a conhecer o bem? Os santos de Deus sabem que o bem só provém dele, que os atos bondosos das nossas vidas só são possíveis pela graça e pela atuação de Deus em nós. Então o mundo está dizendo uma coisa, mas o povo de Deus tem certeza de outra totalmente diferente. E diante da incerteza generalizada, Davi ora para que o Senhor abençoe esse povo. A luz do teu rosto resplandeça, venha sobre nós. Essa frase que Davi diz no final do versículo 6, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, ela reflete a bênção que Deus instruiu os sacerdotes para que eles invocassem em nome do povo, para que trouxesse o favor de Deus em relação ao povo. Números 6, 24 a 26 traz essa palavra para nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ou seja, quando é que nós temos essa paz? Quando o Senhor sobre nós levanta o seu rosto. Quando nós somos abençoados e guardados pelo Senhor, quando Ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós e tem misericórdia de nós. No meio da incerteza de um povo ímpio, que pergunta de onde vem o bem, e quem os dará a conhecer o bem, Davi sabe perfeitamente, todo o povo de Deus sabe, o Senhor nos trará o bem, o Senhor nos trará a paz. Por quê? Porque o Senhor levantará sobre nós o seu rosto. O versículo 7, meus irmãos, trazendo aqui algumas colocações do famoso pregador Charles Spurgeon, ele aponta para as alegrias do crente. O versículo 7 diz, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Veja, é um povo que está abastado,
de cereais e de vinho, mas a alegria deles, a alegria do ímpio com os celeiros cheios, não se compara com a nossa alegria. Por quê? Porque o Senhor pôs no nosso coração maior alegria do que a alegria deles. Então, a fonte dessas alegrias puseste, ou seja, tu, o Senhor, é a fonte da nossa alegria. Qual o tempo dessa alegria? Quando é que essa alegria chega? Ele diz, encheste, ou seja, no presente, hoje você tem a alegria do Senhor no seu coração, porque Ele hoje coloca no seu coração esta alegria. Qual a posição dessa alegria? No seu coração. É no seu coração que você vai sentir a alegria do Senhor a lhe envolver de uma forma que você não sinta qualquer tipo de questão de inveja ou de pensar que a alegria dos outros é melhor do que a sua. A sua é suficiente porque a suficiência da sua alegria está em Cristo. E qual a excelência dessa alegria? Ela é maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. A superioridade das alegrias da graça é infinitamente maior do que as alegrias da terra. Você percebe isso a partir desse versículo de número 7. E no versículo de número 8, o que é que nós temos? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A presença íntima de Deus, a presença próxima de Deus, permitia que Davi dormisse tranquilamente e cheio de confiança. O seu coração estava cheio de bênçãos espirituais. Ele não dormia tranquilo porque os seus celeiros estavam cheios. Ele dormia tranquilo porque o Senhor o enchia de segurança. Ele dormia tranquilo porque o Senhor o enchia de alegria. Ele dormia tranquilo porque ele sabia em quem ele confiava, o Deus da minha justiça, a quem eu clamo e ele me responde. Então a oração da noite, antes de dormir, que eu faço? Eu sei que ele ouve, eu sei que ele me responde. Assim eu deito e logo pego no sono. Quantas pessoas, em meio a todas as situações angustiantes da vida, perdem o sono facilmente? Quantas pessoas dariam tudo o que têm para dormir uma noite, sem interrupções, para que o seu corpo descansasse, para que a sua mente descansasse, para que no dia seguinte pudesse enfrentar todos os desafios com a maior disposição possível? Mas as pessoas que buscam ter tudo isso fora de Deus não vão obter nada. Aqueles que buscam em Deus confiança, tranquilidade, paz, terão um sono reparador, o sono dos justos. Algumas aplicações, meus irmãos, a respeito desse texto, acerca dos meios que um crente deve utilizar para ganhar incrédulos para Cristo. Nós temos aqui um hino de confiança em Deus, mas temos também um coro dos incrédulos, que em certo ponto vai incomodando o ouvido daquele que tem confiança em Deus e que não suporta escutar as dúvidas desse mundo que jaz no maligno. Como podemos, então, falar às pessoas para que elas tenham confiança em Cristo assim como temos? E que não fiquem se perguntando mais quem nos dará a conhecer o bem, mas que elas saibam e comprovem que o bem reside em Cristo. Primeira questão, primeiro meio que o crente deve utilizar para ganhar os incrédulos para Cristo, a admoestação. O versículo 2 nos traz: até quando vocês buscarão neste mundo e nas mentiras o que só Deus pode lhes dar? Então você ensina amorosamente essas pessoas, perguntando a elas: até quando você vai buscar algo preciosíssimo no lugar errado, nas pessoas erradas? Até quando você vai continuar divagando nos seus pensamentos, quando a única certeza que temos com relação a isso
é que Deus é o único que pode nos dar tudo aquilo que vocês buscam. Resposta para os seus problemas, alívio para as suas angústias, a confiança nos seus caminhos. Até quando buscar no mundo e nas mentiras o que você só pode encontrar em Deus? Um segundo meio é a instrução. No versículo 3 ele tem: saibam que o Senhor distingue quem é piedoso e quem não é. Então você instrui, dizendo: só Deus pode lhe dar isso. E tudo isso está reservado para quem? Para quem é piedoso, para quem vive para Deus, para quem é fiel a Ele. Ele se revelará fiel àqueles que são fiéis a Ele. E você exorta um terceiro meio que devemos utilizar para ganhar os incrédulos para Cristo. Irai-vos e não pequeis. Examinem o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios e confiem no Senhor. Então você tem uma exortação para que aqueles que se iram com frequência pensem: a ira em determinados momentos é necessária, mas o pecado nunca. Então irai-vos, mas não pequeis. Examinem o coração, vejam se o seu coração ainda está firmado no Senhor. Se está firmado no Senhor, sosseguem. Ofereçam sacrifícios e confiem no Senhor. Vivam de maneira agradável ao Senhor e confiem nele. Confiem no poder de Deus. Um quarto meio é testemunhar das bênçãos da verdadeira religião. Versículos 6 e 7. O Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. Isso é uma grande bênção daquele que segue o Senhor. Ele põe a alegria no nosso coração, e essa alegria é superior à que o mundo pode dar. A paz que ele nos dá é maior do que a paz que o mundo pode nos dar. A alegria que ele nos dá é maior do que a que o mundo pode nos dar. E a salvação que ele nos dá, o mundo inteiro não pode produzir. E a exemplificação, o último meio, a exemplificação daquele testemunho pela paz da fé. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa é a paz da fé. Eu creio em Deus, eu durmo seguro. Eu creio em Deus, o meu sono é tranquilo. Eu creio em Deus, quando eu me deito em paz. O meu sono será velado por Ele. E a minha vida, estando acordado ou dormindo, continuará sendo para a glória dele. Que a gente, nessa noite, possa ter confiança em Deus, renovar a nossa confiança em Deus. O momento é angustiante para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. Mas não existe angústia que resista ao Deus da nossa justiça. Se você orar, se você clamar, certamente Ele te responderá. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. E tendo a resposta da sua oração, o salmo termina de uma forma belíssima. Em paz me deito e logo pego no sono. Eu tive a minha oração respondida pelo Deus da minha justiça. Eu sei que Ele tem misericórdia de mim. Eu sei que Ele ouve a minha oração. Então, eu me deito em paz e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Minha oração nessa noite é que você, hoje, em paz, se deite e logo pegue no sono. O Senhor te fará repousar em segurança.